Nessa semana chegou aos cinemas o filme Infiltrado na Clã, que é um novo longa dirigido pelo Spike Lee, que vocês conhecem de filmes como Do the Right Thing ou Faça a Coisa Certa, a cinebiografia do Malcolm X, mais recentemente o Chirac, e agora ele está lançando esse novo filme que desde que passou em Cannes, ele está sendo dado como um dos possíveis cotados para o Oscar em 2019. Então hoje, para a gente falar sobre esse filme, eu resolvi chamar uma convidada, Juliana Queiroz. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Queiroz. Eu faço rádio, TV e internet aqui na faixa. Sou muito fã do Spike Lee e amei Infiltrado na Clã. Amor, Infiltrado na Clã. Amei Infiltrado na Clã. Você, inclusive, escreveu sobre o filme, certo? Sim, escrevi. Tá no site Cabana do Leitor. Quem quiser, é só procurar Cabana do Leitor. E a crítica de Infiltrado na Clã, que fiz com muito carinho depois que eu vi o filme, que saí muito feliz da sessão de cinema. Vou deixar aqui, inclusive, linkado aqui na descrição, para caso quem queira ler, que ficou bem completo o texto lá, ficou bem legal. Então, como você falou, você é fã do Spike Lee. Comecei a conhecer, me aprofundar um pouquinho com Faça a Coisa Certa, né? E depois eu fui acompanhando, tipo, vi Febre da Selva, Garota 6, e eu sempre fui ficando mais e mais interessada, porque é muito engraçado acompanhar a carreira dele e ter esse momento do choque, muitas vezes, das críticas que ele faz, e muitas das vezes eu ainda não conseguia entender muito bem, profundamente. E aí, conforme a gente vai crescendo, a cabeça também vai se complexificando e a gente vai conseguindo entender as nuances, né, que ele vai colocando. E me marcou muito quando eu assisti A Hora do Show, né, nos anos 2000, quando saiu. Porque um dos temas que ele aborda nesse filme é a questão do colorismo e de como isso não é falado abertamente. Me identificar com o incômodo que eu sentia, mas não ter nome para isso, eu fui começando a ver as outras obras. E é uma surpresa muito grata, né, Infiltrado na Clã, que ele tenha voltado com toda essa potência, sem nenhum tipo de eufemismo, sem amansar ninguém. Ele passa o que ele tem que passar e é isso. É porque, assim, tipo, já aconteceu algumas vezes, em alguns filmes que eu comentei aqui, inclusive, de eu tocar em algum assunto político, e aí você já deve ter ouvido isso também, tipo, sempre chega alguém pra falar pra não misturar política com cinema, e é uma coisa que eu acho uma besteira absurda, e assim, porque como a forma de arte que é, o cinema tem a obrigação de representar questões políticas e sociais e o contexto da época no qual ele se insere, propriamente dito, e mesmo apontar de uma maneira direta ou indireta o que está acontecendo na realidade. E o Spike Lee tem uma coisa que favorece muito ele, acho que sempre favoreceu. Você pega, por exemplo, Faça a Coisa Certa, você vê que ele viveu aquilo. E por isso ele vamos dizer, para usar a expressão, ele tá no lugar de fala, ele tem um lugar de fala ao assumir o papel dele como diretor. E o Infiltrado na Clã, ele é engraçado porque ele é uma história real, né? E é uma história absurda, daquelas que você nunca imaginaria que seria uma história real assistindo ao filme apenas. E é engraçado você perceber que é uma coisa que eu gosto... Pra mim, eu acho que é um dos grandes méritos dele nesse filme, é como que ele consegue falar sobre uma coisa que é séria, dramática, terrível, mas usando bom humor. Eu gosto muito porque às vezes não é nem o bom humor, é o sarcasmo mesmo, né? E eu gosto muito da maneira que ele coloca esse dedo na ferida, principalmente por ele não ter acreditado de primeira quando ele recebeu essa ideia de roteiro do Jordan Peele, que dirigiu Corra, que também usa, né, o sarcasmo brilhantemente na trama. E eu gosto muito dele ter virado esse espelho para a branquitude, porque eu tive a oportunidade de assistir contigo também, né? A gente estava um pouquinho afastado da cadeira, mas com outro amigo branco, e certos momentos que me deixavam absolutamente desconfortáveis, ele conseguia rir, e certos momentos que eu achava absolutamente sensacionais, engraçados, ele ficava bastante desconfortável. Então eu gosto muito desse tipo de impacto, quando a gente consegue sair um pouquinho da superfície e ver que o filme vai ter um impacto diferente de acordo com a sua própria vivência, mas que ele conseguiu fazer esse processo de identificação ser profundo para todo o público. E que o incômodo se torna uma ferramenta de reflexão muito poderosa, porque ele queria fazer isso e ele fez brilhantemente. Tem uma cena que eu acho que até tá no trailer, onde o personagem protagonista do filme, o John Davis Washington, acho que é o nome do ator, ele tá falando com o líder da Ku
da Ku Klux Klan, tem uma dificuldade para falar. E aí, tipo, e a brincadeira é justamente a maneira como ele fala, porque o líder da Ku Klux Klan fala sobre a maneira como os negros falam, e aí cria-se a piada em torno disso, o negro se passando, vamos dizer assim, sem deixar o oponente perceber que ele é negro, sabe? O filme realmente ridiculariza os membros da Ku Klux Klan, sabe? E isso eu acho que é uma maneira interessante, porque como você falou, o humor é sempre uma arma muito poderosa, sabe? Sim. Acho que tem um cineasta brasileiro incrível chamado Zósimo Bubu, e ele fala que a câmera é uma arma, mas o senso de humor do Spike aprofunda essa experiência. E o que eu acho mais engraçado nisso é que ele não ridiculariza apenas a Ku Klux Klan, ele ridiculariza esse fenômeno de ascensão da extrema-direita. Ele ridiculariza os estereótipos da branquitude, essa narrativa colonizada que nós temos, inclusive na linguagem cinematográfica, porque uma das tiragens mais brilhantes do filme é como ele utiliza justamente o processo de criação que o Griffiths fez em 1915 com o Nascimento de uma Nação, que propiciou esse aumento da narrativa mesmo neonazista, que faz isso ser um ícone, né, esse filme realmente ser estudado até hoje como um clássico, e é terrível a narrativa, sendo que ele empregou novas tecnologias, novas técnicas cinematográficas, e isso é louvável. Principalmente na montagem. Principalmente na montagem, porque isso tem que ser respeitado, só que ele questiona. Como que você vai continuar louvando alguém que utiliza uma narrativa tão terrível quanto essa, que nós temos uma releitura desse tipo de narrativa, sim, hoje nos discursos de extrema-direita, tanto que o David Duke é ridicularizado no filme, a interpretação do Topher Grace está incrível, está primorosa mesmo. Fazia muito tempo que eu não via o Topher Grace, inclusive, né? Acho que desde Homem-Aranha 3 eu não via ele. Fazia muito tinha tempo. dado uma sumida. Sim. Mas está maravilhoso. E ele consegue ter essa sutileza de falar: eu posso utilizar a mesmíssima ferramenta de montagem na construção da minha narrativa, e você vai ver como eu consigo desmantelar o seu discurso, expondo quão ridículas suas ideias são. Sim. Ou seja, o filme ele meio que utiliza aspectos presentes na estrutura mesmo do Nascimento de uma Nação, só que desconstruindo o que ele quer dizer. Ele usa a mesma estrutura do Griffiths para acabar com o discurso. Sim. E é uma questão que nós temos, né, com vários líderes agora. Nós temos com Trump nos Estados Unidos, nós temos com Bolsonaro no Brasil, a grande questão da idiotização do discurso e de como, se você falar isso com veemência, as pessoas acreditam. Sim. E você impõe uma autoridade, ainda que seja um discurso de barbárie e ainda que seja um discurso completamente irracional. Principalmente pegando nas fragilidades de algumas pessoas. Eu até falei isso quando eu falei sobre Animais Fantásticos, que assim, tem um momento que o vilão do filme fala que a violência parte do outro lado. E aí, isso é uma coisa que está presente muito em discursos de ascensão fascista, sabe? Sim. Como que o fascismo, ele vem, mas não de uma maneira óbvia, sabe? Ele vem sempre usando disfarces. Aí também é uma questão que Spike fez, porque eu acho que é incrível como ele consegue acabar com todos os tipos de desculpa que se usam para banalizar o poder de destruição de um discurso de extrema-direita, abertamente racista, misógino, fascista realmente, que é quando ele coloca as imagens de Charlottesville para fazer uma comparação como ponto final do filme. Porque nós vemos essa narrativa inteira de uma história surreal, que parece surreal, mas realmente aconteceu. E nós vemos que isso é repetido à exaustão e que depois dos acontecimentos terríveis em Charlottesville, para quem não lembra, a marcha de na esquerda, né, Unite the Right, que aconteceu, e o Trump falar que existiam pessoas violentas em ambos os lados, sendo que eram contra-protestantes que estavam lá para fazer a contra-manifestação pelos direitos humanos, sim, pelos direitos das pessoas continuarem em segurança, enquanto tinham pessoas pregando a superioridade da raça branca com tochas na mão. Então, não existe nenhuma possibilidade de equiparar esses discursos, e é incrível quando o Spike coloca o discurso do Trump e o discurso do David Duke para pontuar isso. Pode até parecer meio óbvio, meio clichê falar isso, mas ao longo do filme eu fiquei pensando, cara, como que a gente não só não mudou desde então, mas como que a gente encaminha para voltar para aquele contexto daquela época de uma maneira, sabe, não só retrógrada, mas assim, através do ódio. E sabe, eu acho que o pior ainda é quando o Trump fala que
mais do que existir pessoas ruins em ambas as manifestações, ele fala que existem pessoas boas em ambas as manifestações, ainda por cima, sabe? Que é uma coisa, assim, e isso é uma coisa muito importante hoje em dia, que é a importância de, em casos extremos, a gente precisar tomar um lado, sabe? Não tem, a omissão não tem lugar em certas circunstâncias. Teve uma hora, assim, onde o filme também fala sobre como que o fundamentalismo religioso, principalmente cristão, tem uma influência nisso. Fundamentalismo, nós não vamos generalizar, fundamentalismo. E assim, tem uma hora assim que eles começam a falar que a América é em primeiro lugar, que eu fiquei pensando, caramba, só faltou completar com o Deus acima de todos, sabe? O discurso... É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. E eu acho muito curioso a forma com que ele constrói dois personagens que são espelhos da falácia do cidadão de bem que nós temos, que é o casal que tem o Félix e a Connie. E é engraçado como as pessoas não se identificam com esses personagens, né? Porque ele é um caipira burro que bota a violência como a única forma de expressão possível, e ela é a esposa dele que está completamente submissa a esse homem, mas que é tão violenta quanto esse homem. E como eles se enxergam como pessoas que estão promovendo justiça, que estão promovendo igualdade, que são pessoas atuantes na comunidade, que merecem sim ter essa ideologia de supremacia branca respeitada, porque seria só uma opinião, não colocaria mais ninguém em risco. E ao mesmo tempo, como o personagem do Adam Driver, que é o Flip, tem esse questionamento, porque na história ele é um judeu americano não assumido, com a passabilidade de simplesmente ser um cara branco. E como ele vai entrando em contato com o privilégio de você ter essa passabilidade numa sociedade. Então, assim, são aspectos da branquitude muito bem explorados. E eu acho a personagem da Connie maravilhosa, que é um retrato muito explícito de como aconteceu o processo de votação nos Estados Unidos também, onde 52% das mulheres brancas elegeram o Trump. Então, quando a gente vai falar da questão da marcha que aconteceu em Washington depois, que várias mulheres não brancas, tinham indígenas, negras, latinas, carregavam as placas de vocês colocaram esse homem aqui. Como vocês vão marchar do nosso lado sem ter a autorresponsabilidade e a consciência de que essa ideia de supremacia branca privilegia sim vocês, né? Então eu acho que é uma análise da branquitude muito grande. É para causar esse desconforto, sim. É para a gente mexer com essas estruturas do quem é o cidadão de bem, qual a cor do cidadão de bem, quem se beneficia com essa narrativa. E para a gente entender também que é um ideal que eles vendem com muita facilidade, porque você colocar Deus acima de todos e acima de tudo, você não se responsabiliza em momento nenhum por prover para essa galera que tem essa esperança de melhorar financeiramente, que tem essa esperança de viver num lugar com mais paz, mas não consegue entender como que essas estruturas de opressão funcionam. Ela é o tempo todo menosprezada pelo marido, grosseiramente, e ela não consegue, vamos dizer assim, ela vive submissa ao marido, mas ela não consegue dar um jeito de... Ela não percebe o mal no qual ela se encontra, entende? Percebe? A grande questão é essa, porque uma das facetas que o Spike explora com a personagem da Connie é justamente como historicamente mulheres brancas se beneficiam da vulnerabilidade que os papéis sociais de ser uma mulher branca na sociedade te dá. Então, quando a gente olha para a Connie e fala, tadinha, ela não tem noção do mal que ela está se metendo. Ela tem. Ela é tão violenta quanto o marido. Ela pede um papel maior na organização da clã. Então, você vê que tem outra cena, assim, a gente não vai dar spoiler, obviamente, mas que fica muito explícito de como que ela tem prazer em poder ter uma função mais importante dentro da estrutura. E nós não podemos esquecer que dentro da Ku Klux Klan tinham sim mulheres brancas, e até hoje nós temos esses tipos de registro com muita facilidade. Não tem como ter esse eufemismo, não tem como a gente suavizar essa participação, porque realmente ali está muito delimitado. Ela não é só, assim, ela não tem uma vontade de necessariamente apenas satisfazer o marido. Ela realmente carrega dentro dela... Ela carrega essa ideologia e, no caso, quando ela diz que o marido dela deu esse propósito de vida, não seria talvez só o papel do marido dar o propósito de vida. Ela acha uma ideologia na qual ela acredita.
Fundamentalmente. Então, tem o contraste com o personagem, por exemplo, temos a Patrice Dumas, que é a personagem da Laura Harrier, que é militante da juventude negra de Colorado. E você vai vendo a construção da Patrice também, de como é muito complicado você ser uma mulher negra que não seja um corpo político o tempo inteiro, porque a Patrice acaba sendo muito consumida por isso. Ela é a militância dela. Ela fala que ela dá a vida por isso, né? Que ela não se dá o direito de não pensar nisso em momento algum, inclusive. Em momento nenhum. Pois é, ela jamais deixa de pensar nisso. E eu acho que o personagem principal do John David Washington, ele me lembra muito, o arco dele me lembra um pouquinho o personagem do próprio Spike Lee lá no Faça a Coisa Certa, do Mookie, que ele era o personagem que, a princípio, ele, vamos dizer assim, ele não parecia tão envolvido diretamente com as causas, e aí quando ele se vê dentro de uma situação, vendo o discurso feito por um ex-líder um ex-Pantera Negra, inclusive, que é o Kwame Ture, que está lá discursando para o movimento e tal, ele começa a perceber que não tem como ele não se envolver com isso. Ele se pega cada vez mais, não só representado, mas sendo levado a acreditar que ele precisa, sim, ter uma participação nisso tudo. Até porque a gente vê o preconceito que ele sofre dentro da polícia logo no começo do filme, assim, logo quando ele entra. A gente vê que é uma dificuldade para ele entrar, a gente vê que ele sofre o tempo todo sendo rebaixado. Ele quer alcançar cargos mais expressivos dentro da polícia, mas ele frequentemente não consegue. E eu não vou dar o spoiler, mas assim, tem uma cena no filme que... Vocês se lembram da cena do Corra? Lá no finalzinho do filme já aparece uma viatura da polícia, e aí esse é o contraste. A gente vê a viatura da polícia, mas a gente se sente aflito e não aliviado por ver a viatura da polícia. Acontece uma cena parecida nesse Infiltrado na Clã, e que é muito reveladora, porque o problema só vem a ser solucionado de fato quando aparece o personagem do Adam Driver na cena. Tem um sociólogo que eles citam, né, que é o Dubois, que tem uma teoria da dupla consciência, que é o processo que o Ron Stallworth, do John David Washington, ele sofre o tempo inteiro, que é o policial negro numa América que ou você vai ser um policial ou você vai ser um homem negro. Sim. Então, nesse processo todo, a dualidade que ele vai experimentando até ele entender que, sim, ele é um policial negro e que ele vai viver nesse universo, que ele vai ter que se achar dentro desse escopo, é o que torna a dinâmica, tanto com a personagem da Patrice, tanto com a parceria dele com o Flip, personagem do Adam Driver, e com os outros policiais, né? Porque todos os outros policiais, temos irlandeses, temos italianos, temos outras nacionalidades, mas basicamente são homens brancos, e ele é o único negro da equipe. Sim. Então isso também vai fazendo com que eles consigam ter esse tipo de troca, de entender que foi um plano brilhante, foi maravilhosamente bem conduzido, por mais que tenha sido doido essa ideia de se infiltrar na clã, mas as agressões que vão acontecendo e as situações de racismo que até mesmo o personagem do Adam Driver vai experimentando pela organização ser antissemita, vai fazendo com que eles consigam enxergar certas similaridades nesse processo todo. Sim. E facilita esse processo de entendimento do Ron também. E é curioso que a gente viu esse filme logo na semana da eleição, né? Uma semana depois, né? Onde, querendo ou não, seja você eleitor dele ou não, estavam acontecendo ataques de pessoas privilegiadas contra minorias. Não se pode negar isso, isso é um fato. Então, a eleição do Bolsonaro validou, né, esse discurso da violência sem pudor. Não é à toa que nós tivemos o assassinato do mestre Moa. Sim. Nós tivemos vários casos de várias mulheres trans e travestis que foram assassinadas, o aumento da violência abertamente contra as minorias que ele afirma querer combater para que se igualem, né, que as minorias não vão oprimir a maioria. Quando a gente pega isso e aí a gente vê um filme assim, não tem como, querendo ou não, seja independente de quem você votou, não tem como você não espelhar a realidade do momento ali. E é por isso que ele é um filme muito importante. Além de ser um filme muito bem executado nos quesitos técnicos, por exemplo, a montagem que você também falou que encontra ecos
Griffith. Na montagem do Griffith. Eu gosto muito, por exemplo, do momento em que ele tá lá escutando o ex-Pantera Negra, lá, o Kwame Ture. Ele tá lá e aí as cabeças de vários personagens são sobrepostas, assim, enfocando a reação de várias pessoas na plateia ali, sabe? Então você vê cada pessoa ali se sentindo realmente representada e, sabe, revigorada com aquele discurso, então é muito importante, seja na montagem paralela do fim do segundo ato para o terceiro, envolvendo uma explosão que a gente não vai falar o que é. Essa foi incrível, mas a que mais me tocou foi quando ele consegue fazer justamente a comparação direta dos discursos, que ao mesmo tempo que está acontecendo a iniciação dos novos membros da clã, está acontecendo um discurso do personagem do Harry Belafonte, que ele faz um militante, que ele está contando um caso real de linchamento que aconteceu 1 ano depois do lançamento do Nascimento de uma Nação. Sim. Então, no final desses discursos, a gente consegue ter a mesmíssima conclusão que o Spike leva, que o pessoal que estava sendo iniciado para a clã, eles querem poder. E, no caso, poder de extermínio, genocídio, querem essa validação. Sim. E os jovens do movimento negro que estavam vendo esse militante falar, eles simplesmente estavam querendo poder para o povo. Poder de justiça, de equidade, que não seria só igualdade. Equidade é quando a gente realmente consegue ver de inícios diferentes, de etapas diferentes na vida, as mesmas oportunidades para que você consiga ter a democratização do acesso aos direitos humanos básicos, né? Que você consiga prosperar, não só a partir do mesmo ponto, porque a gente sabe que isso é uma utopia, não existe. A gente vê 2 discursos, o discurso da tolerância e o discurso da intolerância, transbordando ao mesmo tempo, juntos, sim, sabe? Ao mesmíssimo tempo. Então a montagem foi perfeita nisso. Esse é o grande barato do cinema, que eu acho que é você usar a técnica, a ferramenta para poder construir, para poder alimentar aquilo que você está querendo dizer, sabe? Então, eu acho que esse é o melhor momento da montagem paralela no filme, sem contar o design de produção e a fotografia que recriam os anos 50, sem cair no exagero, no quente, sabe? É uma recriação de época bem precisa, assim, através dos figurinos, tanto da galera da Ku Klux Klan quanto da galera do movimento negro. Você percebe, assim, os contrastes culturais mesmo entre um e outro, sabe? É um filme rico. Trilha sonora. Não tem filme do Spike Lee que a trilha sonora não seja incrível. Pois é. Importante narrativamente. Narrativamente. Ele realmente consegue usar esses pedaços. E eu gosto também das cutucadas que ele dá com a vida real, porque logo no início do filme tem um nacionalista branco maluco falando, e esse personagem é do Alec Baldwin. Sim. A escolha é perfeita. A escolha é perfeita, porque foi assim um aceno, né, muito divertido para o fato do Baldwin fazer no Saturday Night Live a paródia do Trump. Sim. E eu acho que não tem como você se omitir realmente, né? A omissão é você escolher o lado do opressor. E não tem como você ser tranquilo ao analisar. Você não tem como abraçar o eufemismo, porque não tem lugar para o eufemismo em Infiltrados na Clã. Sim. É tudo explodindo na sua cara mesmo, a Turo surta, e é por isso que eu amo tanto esse filme. Bom, então é isso. Chegamos ao final de uma conversa que, a meu ver, foi super produtiva. Gostei bastante do resultado aqui. Então é isso. Agora eu quero saber de você. O que você achou de Infiltrado na Clã? O que você acha do Spike Lee? Lembrando que esse vídeo aqui faz parte da cobertura do Festival do Rio. Meio tardia, eu sei. Mas, enfim. Então é isso. Compartilhe o vídeo. Se inscreve aqui no canal, que a conversa de hoje foi bem produtiva. Curte, compartilhe, comenta e um grande abraço e até a próxima. Tchau, gente. Prazer.